O que é o perispírito? O espírito é o princípio inteligente, digamos assim. É quem pensa, quem sente, quem emite energia ao viver, quem pulsa. Para que o espírito se manifeste, ele precisa de um veículo de manifestação. Para quem está no corpão, o veículo mais evidente, o corpo físico, né? Então, a Lucila se mexe, o Magnum se mexe, fala. É o espírito dele comandando essa base orgânica, mas não é quem é Magnum, né? Olho para cá e digo, o Magnum. Não estou olhando o Magnum, estou olhando o corpo físico do Magnum. Além do corpo físico, é necessária também na espiritualidade a utilização de um veículo através de que o espírito se manifeste. Quanto mais alto o espírito, mais tênue é esse veículo. Tanto que eu brinco que Yeshua, que é um espírito de altíssima luz, não é fumacinha, tem um corpo. E na brincadeira eu digo, nós temos um corpão, ele tem um corpinho, né? Porque que é o perispírito, né? Sim, é muito tênue, muito sutil, no caso de Yeshua. Às vezes, até vovó, que já desencarnou, a gente não consegue ver porque acha o perispírito, que é um perispírito terrícola. Denso, imagina o perispírito de Yeshua, quão fininho não é. Muito, muito, muito fininho, mas também existe um perispírito. Tanto que, conforme a gradação em que eu esteja espiritual, eu percebo o perispírito de Yeshua como se ele fosse mais material ou menos material. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Né? Se eu estou muito baixo no degrau, eu sinto aquele espírito fininho, 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 como fumacinha. Eu não percebo o que tem ali. Não percebo um ser hominal ali. Se eu já evoluí mais para outros espíritos de luz, para outros Cristos, olha, Yeshua e como eu estou olhando você agora, né? Não é essa história assim de achar que é tão tênue, porque o outro é tênue também. Para a gente que está aqui em terra, encarnadinho, às vezes perceber pode ser um pouco mais complicado, se bem que sempre percebam a energia, porque a energia não mente. As palavras podem mentir. Um trevoso pode chegar cheio de palavras de Bíblia e dizer, eu sou Jesus Cristo. Tem muito. E tem quem acredita. E tem quem acredita. Mas a energia é inconfundível. Energia de amorosidade e firmeza. Não é tonto. Tonto somos nós. Não é tonto. Não tem Cristo tonto, né? Quando se coordena a evolução de um planeta, se coloca uma humanidade lá dentro, os engenheiros siderais, os espíritos mais altos, mais altos, mais altos, já sabem que existe um tempo desejável de evolução, é suficiente para que os tontos deixem um pouco de ser tontos, para que se alcance alguma maturidade espiritual. Cuidado, não é ter passado em todas as provas, é estar dentro daquilo que a experiência naquele planeta possa propiciar, né? E eles sabem mais ou menos quanto tempo é o razoável para dizer, tá bom, até aqui dá para aprender o básico do básico, o beabá da espiritualidade. Aprender que nós somos espíritos, aprender que os verdadeiros valores não são os da matéria que enganam tanto a gente, aprender a perdoar, aprender que existe reencarnação, aprender como funciona a progressão, aprender que o mundo, aliás, todos os mundos, são mundos de causa e efeito,
a gente age, a gente recebe de volta, portanto é sábio agir bem, o beabá de espiritualidade. Os engenheiros siderais sabem que no exercício do livre-arbítrio, o ser humano muitas vezes erra feio e resolve, nesse exercício, não progredir. Resolve ficar sentado no degrau e não progredir. Então, como um meio de dizer, não, também não dá para ser eternamente. Você tem várias oportunidades de tentar aprender diversas questões. Não aprendeu? Faz de novo. Não aprendeu? Faz de novo. Mas chega uma hora que, opa, a gente também não é tonto, né? E chega uma hora que é necessário fazer uma virada de chave no próprio planeta, na humanidade que está lá, o que quer dizer que chega num determinado momento, se faz o julgamento dos espíritos que estejam nessa humanidade, julga todo mundo, um por um. A gente está com o pezão em terra, encarnado ou desencarnado, todo mundo foi julgado. Yeshua participa desse julgamento. E como é que foi? Ele sabe. Ele sabe. E esse julgamento avalia o quantum energético de cada um. Na verdade, quem está com o quantum energético muito ruim, num determinado momento, olha, a Terra vai aumentar de quantum energético. Então, você é ruim, você é ruim, você é ruim mesmo, aqui não vai dar para ficar. Por várias razões. Verdade. Não é? Por causa da alteração de padrão vibratório do planeta, por causa da alteração do sistema de ensino do planeta. Antes de se fazer transição, a gente está em expiação e provas. A partir de um determinado momento, a gente vai ter dificuldades, mas não são mais expiações e provas. Nós vamos ter todo o trabalho de reconstruir em bases diferentes a sociedade que vive em Terra. Mas abençoado trabalho, né? Se a gente entende que trabalho é lei espiritual e que, portanto, sendo lei espiritual, vai incidir sobre todos os mundos, não dá para dizer que trabalho seja castigo. De forma alguma. E pós-transição, que hoje nós convivemos com a base da Terra, as injustiças, política, não falando de partido, maldade, obsessões, tudo isso transforma. Tem uma grande transformação. Porque existe uma atuação enorme de obsessores bem pesados em tudo que é muito, 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 muito ruim. Tem uma guerra explodindo, tem um obsessor muito, 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 muito ruim. Tem uma polarização política absurda. Tem obsessor. Tem obsessor. Eles adoram poder. Eles adoram poder. E não é dizer, do seu lado tem, do outro não. Tem perversão de ensinamento espiritual? Tem trevoso atuando. Para distorcer. Por quê? Se eu entendo direitinho quais são as regras da espiritualidade e eu tenho juízo, eu sei qual é o mapa por onde eu devo andar. Eu sei quais são as atitudes que eu devo ter para não me estrepar tanto, espiritualmente falando. Claro que a gente continua a lidar com a inferioridade da gente, com as questões que a gente tem que trabalhar da nossa sombra, etc. Mas eu sei como eu faço. Enquanto se fala um monte de barbaridade a respeito de espiritualidade que não condiz à realidade, muita gente, às vezes bem intencionada, fica perdida, não sabe para onde vai, não sabe que direção tomar. E basicamente, depois que a gente faz a transição, a direção por onde cada um deva seguir, fica cada vez mais clara para todo mundo, mesmo porque o padrão vibratório de quem fala vai ficar mais evidente. E, portanto, ou a luz
ou a falta de. Você quer escolher bem a pessoa que você quer ouvir? Veja se tem luz. E é luz, luz mesmo, não é metáfora. É luz, e essa luz vai dar para ver. A gente está já na situação de ápice de transição, a gente só não está no cumezinho da montanha. É o que preocupa muita gente. O que Kardec coloca sobre as questões 893, 894 livros espíritas, falando sobre as virtudes e os vícios dos homens. O que ele se apega quando ele fala do novo mundo? Novo mundo, a regeneração. Né? Sim. O que acontece? Às vezes dá a impressão de que esteja tudo piorando, porque a gente não olha o todo, a gente olha a crosta onde a gente vive. Só a casca, né? A gente olha a casquinha onde a gente está pisando. E como muitos espíritos trevosos já subiram, eles têm morada, inclusive, embaixo da terra. O mito do inferno embaixo da terra não surge à toa, ele surge correspondendo a algum grau de realidade, não total, de como funciona a coisa, só que esses espíritos sobem, porque não tem mais lugar lá embaixo, porque a própria alteração de vibração começa nas entranhas da Terra. Começa a apertar, começa a subir. É como se você estivesse jogando um monte de inseticida no bueiro. Não é aperto físico, né? Aperto espiritual. Não, sim, as baratas sobem todas. Daí você vai olhar e vai pensar assim, nossa, quanta barata. Elas já estavam ali, não é mais barata, sendo que você está com spray de inseticida na mão, né? Eles ficam mais ativos. Aparentemente sim, porque trevoso que é trevoso, muitas vezes já passou por diversos exílios. Esses piores, mais encanecidos, mais cristalizados do mal, já passaram por diversos exílios. Às vezes 3, 4, até mais. Eles sabem como funciona. Eles percebem que a coisa está criando uma atmosfera muito mais positiva, né? Sim, começa a ter uma massa crítica onde eles não vão conseguir ficar. Mas eles são arrogantes, eles vão morrer tentando. Não, vou conseguir, vou fazer, vou não sei o quê. Aí eles se movimentam mais, fazem mais barulho. É como a história da barata que você tirou do bueiro. Ela estava quietinha lá, vivendo a vidinha dela. Na hora que você joga inseticida, mas vai resolver. Se a gente olha só a perspectiva de crosta, a gente vai realmente ver muita gente incorporando inadvertidamente, alguns assassinatos despropositais. Alguns surtos que não são surtos. Algumas incorporações mesmo, de gente que nem sabia que tinha mediunidade e de repente ataca faz umas coisas assim. O nível vibratório dessas pessoas está muito baixo e é casa para eles, né? Sim. Uma briguinha desse tamanhozinho num bar se transforma em desastre. Opa, se não vigia? Não, junto obsessor, consumo deliberado de álcool. Quando é álcool, né? Não, quando é álcool. Falei mais baixinho. A dispersão do comportamento. Algumas pessoas trazem já esse comportamento. Tem um comportamento, tem o espírito. Qualquer tipo de entorpecente, né? Não digo só as drogas, mas qualquer coisa que deixa no estado latente, onde eles têm muita facilidade de entrar. Né? Que você muda. O padrão vibratório. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós saímos de casa, a gente tem que saber ter o começo, meio e fim do local. Como assim? Se sai para almoçar, se almoça, toma uma sobremesa, bate o papinho e vai embora. Porque daquilo em diante, dependendo do local, daquilo para frente, vira uma situação. Porque não é só, exemplo, não é só uma taça de vinho, vira a garrafa de vinho. E a outra garrafa de vinho. E isso não só para vinho, né? Para as outras pessoas também. A psicosfera está densa. Sim, muito. É verdade. Mas quem anda protegido por vigilância e oração sente essa densidade? Não. É tempo ainda de recolhimento, não é tempo de farofa. De oração. Mas, por exemplo, vamos exemplificar. Eu tenho ficado bastante em casa. Precisei ir ao hospital. E era necessidade. A espiritualidade sabe das necessidades que a gente tem. Eu não senti densidade de psicosfera em nenhuma ida. Melhor, isolamento que se pode ter,
é oração e ação no bem. Não adianta rezar com boca, a gente tem que rezar do com... coração. Não é só, né? Ainda que eu reze o dia inteiro, se eu não tiver obra, não vale nada. Obra e objetivo, né? Sim, se eu não tiver ação no bem, não vale absolutamente nada. Se a gente tem a conexão com o alto, a ação no bem, dentro daquilo que a gente consegue, gente. A espiritualidade mais alta não espera que, no desespero, as pessoas pulem 4, 5, 6 degraus. Não tem perna para isso. É tudo bem dentro daquilo que a gente consegue, mas está agindo no bem. Uma coisa de cada vez, evoluir leva tempo, são necessárias muitas encarnações para lidar com um aspecto negativo da personalidade. Um aspecto, por quê? Porque nós vamos lidando com esse aspecto negativo em diferentes níveis de complexidade. Quem tem o hábito de ler e visitar as parábolas que Yeshua contou, por exemplo, sabe que todas elas têm diversos níveis de complexidade. Ah, eu entendi, já sei. É assim, só que eu entendo no meu nível de complexidade. Depois eu revisito e eu vejo mais coisas. Para eu lidar com um aspecto, com o meu medo, e me transformar numa pessoa efetivamente corajosa. São muitas encarnações para lidar com a questão do medo, com a questão da raiva, com a questão da apego. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Um dos piores, né? Eles dizem que é o pior, que é o mais difícil de lidar. Mas é uma ilusão, né? Quando nós falamos de transição planetária, eu acredito que era para ser amenizado, que algumas pessoas de ter a transição planetária e achar que tudo amenizou uma parte, né? Então, um determinado tempo dentro do ato dos acontecimentos. Porque tanto em sonho, você sonhou, eu já sonhei, eu acredito que os pontos principais, a gente não gosta de falar de desastre, não é enfatizando isso, mas todo cuidado é pouco, e às vezes não pode valer a teimosia, né? Vamos apresentar a partir de uma outra perspectiva? Sim. Vamos lá. Em Terra, hoje, tem espírito autóctone ainda? Tem espírito novinho? Não tem mais. Não. Ela não está mais recebendo, já faz desde o século XX. Aquela classificação de Kardec a respeito dos indígenas como povos primitivos, ela é bem válida, século XIX. Hoje, mesmo em povos mais afastados, você não tem espírito que está novinho, acabando de fazer a transição do animal para o hominal. Isso é diferente hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo já teve acesso ao beabá e ao bebê, já foi alfabetizado se quis, já teve, porque ninguém vai ser julgado antes do tempo. E todos nós fomos julgados. Você não julga um espírito que acabou de chegar novinho. Você começa a ensinar para ele, você não vai fazer a prova de... E aí, aprendeu? Você sabe que não aprendeu ainda. Ou a criança que está começando a aprender a andar, a gente sabe que está aprendendo a andar, a gente não põe para correr maratona. Simples assim. Entre estes espíritos todos em terra, muitos resolveram aproveitar a oportunidade de aprendizado e muitos sentam no degrau. Muitos. Eles sabem, eles têm acesso à informação. Eu sei que existe lei de causa e efeito. Lá no fundo eu sei que existe reencarnação, porque eu já reencarnei quantas vezes aqui. Eu sei que eu tenho que fazer o bem, eu sei que esse bem não pode ser ostensivo, ele tem que ser porque eu me transformo. Eu sei que o outro é igual a mim em valor intrínseco, que eu não mereço nada além de ninguém, em termos de valor. Isso é um monte de coisa. Mas o problema, e aí Buda tem razão, é o desejo, né? Aquilo que eu quero. Dane-se o que eu sei. Eu quero e é bom, é gostoso. Pense em qualquer coisa. É gostoso me entupir de chocolate. Dane-se a dieta. Eu sei que engorda. Eu sei que vai acabar com a minha glicemia. Mas eu quero no agora. E eu faço porque eu quero. Eu vejo o prazer. Por exemplo, tem gente que sente prazer ao humilhar o outro, porque com isso se sente crescer, se sente mais importante. O espírito já sabe que é errado, mas continua a fazer porque o prazer que extrai daquilo é tão bom, nossa, que delícia,
eu me senti como a última bolacha do pacote, então eu faço, porque o prazer que me dá me vicia. Só que esses espíritos, todos em terra, já tiveram a cartilha toda e continuam fazendo as mesmas besteiras e continuam enxergando a vida, ao invés de enxergar pela informação espiritual que já veio com diversas roupagens, resolve fazer sempre a partir do umbigo. O que acontece? Precisa de experiências duras que possam fazer acordar. Se não tiver experiência dura, acorda. Não vem de novo. Para cá, não Não, dá para aqui vir não. nestes termos. Como Kardec coloca, outros mundos. O problema é como os espíritos muitas vezes que estão aqui são imaturos, gente. Ah, você sabe que você tem que trabalhar seu apego. Ai, mas eu sou apaixonado pelo meu filho, não tem jeito. A hora que começar apagão, eu vou atrás do meu filho porque eu quero salvar meu filho e não tem jeito, é isso que eu vou fazer. Qual é o jeito de aprender que apego é uma questão que deva ser trabalhada? É apanhando. Eu sei, no fundo do fundo do fundo do fundo, eu sei que existe Deus. Ah, mas eu sou materialista ao extremo, eu me deixo excitar por todas as sensações da carne, do dinheiro, tudo que é matéria, nego o que transcenda. O que acontece? Eu preciso de algo que seja grandioso para que eu consiga entender o quanto eu sou pequeno, porque eu me iludo nessa brincadeira. É nesse contexto em que uma transição, às vezes com experiências desafiadoras, é necessária para desafiar o espírito e fazer tomar jeito. Mas é para o bem, é para aprender. Primeiro, se a gente se conscientiza de que todos nós somos espíritos numa experiência transitória em carne, não tem o que ter medo. Tem? Ai, mas eu tenho medo de morrer. Ué, gente, morrer vai. Todos. Ai, mas eu tenho medo de perder meu filho, minha mãe, minha cueca, meu cachorro. Perder tudo? Vai. A gente entra sem nada, sai sem nada do ponto de vista material. Que vale as experiências espirituais. Sem dúvida. Como experiência espiritual, o ápice, o cume do ápice é precioso porque ele nos testa. Ele testa a nossa fé. Ele testa se a gente acredita de verdade. Ele testa se a gente é capaz de se conectar ao alto e tá rezando para ajudar. Não é aquela coisa que é da boca para fora. Não, é na prática. Eu estou agindo não como quem está desesperado, mas como quem, ok, estou aqui, Yeshua está no comando, ele sempre está no comando e continua, e jamais vai abandonar a terra. Nenhum espírito cuida de todos nós. Ah, sim, vai acontecer exílio, e nesse exílio pode existir convênio com outros cristos. Claro, você pode sair da asa de Yeshua para ir para outro orbe sob a direção de outro Cristo. Mas, verdade seja dita, todos eles são amorosos. Sim. Todos eles vão cumprir, todos eles vivem numa sincronia. Totalmente colaboradores entre si, sem ego nessa brincadeira, um ajudando o outro. Então, o Cristo que recebe o espírito que está numa situação mais baixa, digamos assim, que recebe nesse convênio, é amigo de Yeshua. Ele o faz por amor a Yeshua. Yeshua também ama esse Cristo e por amor também a essas ovelhas todas, que ele jamais vai deixar de conhecer, jamais vai deixar de acompanhar de alguma maneira. Mas, por exemplo, tem uma questão. Yeshua é um Cristo arquigaláctico, portanto, ele tem uma contextura tão fina, tão fina, tão fina mesmo para um Cristo, que ele não pode mais descer a um orbe sob sua direção para uma missão sacrificial. Não tem como. A evolução dele é espiritual, né? Então, às vezes, ele sabe, esses caras aqui vão precisar do exemplo tudo de novo, eles não aprenderam a lição. E aí, eu não posso mais, eu não dou mais essa aula. Eu agora só ensino do pós-doc. Você ensina isso para mim? Ensino. Então, muita gente que vai em exílio, vai porque precisa, por exemplo, de um planeta onde exista a experiência de um Cristo, que é sempre muito semelhante no enredo, a de todos que vai ensinar
e vai ter missão sacrificial lá. Pode não ser cruz, pode ser outro instrumento de suplício, como para Yeshua foi em Sírios. Um instrumento bastante diferente. Cada planeta vai inventar as suas formas. A de Sírios foi pior do que a de Terra, não é? Olha que a de Terra foi terrível. Ele não tem mais como ir. Então ele entrega muitos desses espíritos que vão em exílio, alguns em exílios, outros em missão também, de olhar, pensar, puxa vida, vamos ajudar quem vai descer. Então é assim, gente, a verdadeira vida é a vida do espírito. Então vamos parar de ficar tão preocupados com o apagão do ponto de vista de eu preciso manter a minha vida do corpo físico de qualquer jeito. Chega! Não tem bunker, não tem dado. E se tivesse também não ia dar tempo. Não dá, eu não tenho esse poder. E não estou dizendo que vai todo mundo morrer, não é isso. Estou dizendo que existem decisões que são do âmbito do alto, não são de ninguém em terra, são do alto. Então a gente se entrega sabendo que cada um estará no melhor lugar para se estar, para aquela pessoa estar, mesmo quem desencarne. Quem não desencarne, quem tem a sua vida material salva da maneira mais improvável do mundo. Não aconteceu outro dia na Índia a queda de um avião que um passageiro sai andando? Como pode um negócio desses? Mas porque o alto pode tudo. O alto pode absolutamente tudo. Se é interessante para a evolução de um espírito que a experiência carnal termina e tudo bem. Se é interessante para aquele espírito e tem mérito envolvido que a experiência carnal continue, vai aguentar corpão mais um tempo. As pessoas querem, né, que aconteça os eventos que tem para acontecer pela sede de transformação na Terra. Todos nós queremos transformação no mundo de regeneração. E ao mesmo tempo todos têm medo. Eu era um que tinha muito medo. Não tenho mais. Que vem muito mais aceitação. Quanto mais o ser humano tiver do que o mundo precisa disso, que é no momento agora, a consciência é bem diferente. A gente tem que entender que o corpo é mortal e o espírito é imortal. E a gente tem que entender também que o espírito não é nosso perispírito. O corpinho que a gente tem, depois que a gente desencarna, não é o espírito, não é quem nós somos. Porque o perispírito, o instrumento de manifestação do desencarnado, que parece com esse corpão, é bem parecido com o corpo da pessoa. Esse perispírito, que é o fantasminha, entre aspas, também não é o espírito. O espírito é o princípio inteligente. E por que estou dizendo isso? Porque o perispírito pertence a cada planeta onde o espírito se manifesta. Ou seja, tem exílio, o perispírito fica em terra. E o povo morre de medo de perder o perispírito. E o perispírito é só um meio de manifestação do princípio inteligente. Precisa de locomoção, precisa veicular pensamento, precisa expressar. É só isso. E perder o perispírito X do jeito que se apresenta, inclusive às vezes encarnação após encarnação, com diversas consistências de aparência. A aparência não é o espírito, tanto que quando ele chega exilado num planeta, ele chega com muitas das características de sua personalidade se manifestando outra vez. Os médiuns que estavam como falsos profetas, por exemplo, e por isso são exilados, vão ser os sacerdotes nos templos. Eles carregam até mediunidade, muitas vezes, né? E carregam, inclusive, a distorção do uso da mediunidade até que corrija isso em algum momento. O que a gente tem que falar? Bom, tenha a provisão, que nada mais é do que uma dispensazinha, e a confiança de que tudo vai dar certo. Não senta em cima da despesa depois, porque vem um amigo querer filar boia depois, você divide o armário com ele. Então, mas é assim, tenha prudência. Gente, quando era criança, todo mundo fazia compra de mês, sabendo que, gente, durante apagão existe blackout de eletricidade, não tem energia elétrica. E as flares solares já mostraram que elas atuam na energia elétrica. Então não adianta você estar com o congelador lotado de coisa. Deu apagão, eu estou com o congelador lotadaço de coisa.
larga de ser tonto e divide com quem está perto. Acaba estragando. Porque vai estragar. Simples assim. Pode ter alguém muito perto. Ah, e não é para sair de casa. Não, não é para sair de casa, porque o resto de trevoso que não foi capturado ainda. Tô indo, Márcio, o sorvete vai derreter. Depende, né? Em Toronto não vai. Então, é para estar recolhido, é para estar preferencialmente em oração. Vocês já estão treinando rezar com Yeshua. Essa sensação da energia dele tem que ser trazida para dentro. Eu conheço como é a energia, eu sei o que ela faz no meu corpo, e para cada um é diferente. Ela me dá sono, ela me põe para balançar, ela me dá frio, ela me dá calor, ela me faz chorar, porque eu sei como é a energia de quando eu estou conectado. Por isso que tinha que ter um treinamento dessa conexão. A conexão com Yeshua, que é quem manda em tudo, vai funcionar 24 horas por dia. O tempo todo, a corrente que a gente sente às 6 ou que a gente sente aqui nas lives durante a oração e que fica na live gravada, vai continuar ativa, muito ativa. Quanto mais a gente consiga se conectar a essa corrente, mais rápido a gente passa pela parte difícil. É lógico, inclusive. Vamos lá. Estoura tudo quanto é aparelho elétrico. Todo mundo fica na escuridão e não funciona a geladeira, não funciona carro. Tem muita gente que está despreparada e vai ficar desesperada. A preocupação é o desespero. Quanto mais a gente consiga manter equilíbrio e ajudar a limpar esse desespero, mais rápido quem tem que atuar para que as coisas voltem depois vai ter clareza para tomar as decisões certas para que volte tudo depois. Se a gente entra, a gente sabe, a gente está preparado, a gente sabe como orar, conhece a energia de Yeshua, e a gente sai também gritando desesperado, é menos gente para estar disponível na hora de se conectar, trazer essa energia para a Terra. E Yeshua precisa da gente para fazer isso. Precisa. Por quê? Porque ele não tem corpão. Para trazer para a matéria, ele precisa de gente que esteja aqui segurando o fio. O grosso é dele? Sim, o grosso é dele. Nenhum de nós faz nada do tamanho que ele faz. Mas ele precisa da gente para trazer para a matéria. Tá aqui o grupo para fazer e trazer para a matéria. E saiba, ainda tem mais, a espiritualidade superior. Olha isso, eles são gratos pra caramba. A gente faz o serviço da gente, a gente ainda ganha proteção. Vamos fazer a nossa parte. A gente foi chamado para esse grupo maravilhoso, vamos fazer a nossa parte. Sem drama, sem desespero, sem medo. Para que medo? Enfim, é isso em relação a apagão. A nossa teimosia, a teimosia do ser humano, a imaturidade do ser humano é que faz com que seja necessária ainda a ocorrência de provas e expiações que ainda existem por aí. E tudo bem. Gente, a gente está acostumado, a gente está no mundo de prova e expiação faz tempo. Não é novidade para a gente. Tem prazo, tem tempo para acabar. E qual é o tempo para acabar? Depende. Quanto mais gente tiver equilíbrio, estiver rezando, estiver conectada com esse ideal, melhor é a transição.